Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando, mais uma vez, nosso momento de reflexão. Louvado seja Deus por nos conceder essa oportunidade. Que o Espírito Santo fale com você através desse devocional aqui em Sementes da Graça. Pedimos que compartilhe essa mensagem. Seu compartilhamento nos ajuda muito a espalhar a semente da Palavra de Deus. Nossa leitura de hoje está no livro do patriarca Jó. Vamos ler o verso de número 5 do capítulo 42. Você que pode, acompanhe comigo as palavras deste verso que nos dizem assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Transformação que se vê. Nem todo milagre é instantâneo, mas as ações de Deus na vida de quem o busca resulta em transformações que surpreendem quem as experimenta e também quem as testemunha. Transformações que evidenciam o milagre de Deus no pensamento e na conduta das pessoas. As transformações fazem parte da vontade de Deus, seja sua vontade absoluta, isto é, aquilo que traz alegria à sua pessoa, quanto sua vontade permissiva, aquela que, ao contrário, não expressa sua alegria, mas, como diz o nome, é algo que ele permite que aconteça. Pensando então em uma transformação radical e marcante na história bíblica, os acontecimentos na vida do patriarca Jó nos surpreendem. Seu desfecho fala de uma mudança incrível, muito diferente do que aparentava acontecer, conforme a indignação e a depressão daquele homem. A história de Jó é uma das mais conhecidas pela maioria das pessoas. Alguém que, sem saber o que estava acontecendo, se deparou com uma terrível provação em sua vida. Jó perdeu tudo o que tinha: valores sentimentais e monetários. Perdeu os filhos, fortuna e até sua saúde, mesmo sendo fiel ao Senhor. Inclusive, sendo reconhecido por ele como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A permissão do Senhor se manifestou na vida de Jó, trazendo terríveis sofrimentos causados pelo assim conhecido acusador dos irmãos. Apesar da aprovação, Jó não esteve sozinho. 3 amigos, preocupados e intrigados com a situação do patriarca, estiveram com ele durante seu sofrimento, tentando descobrir o porquê de tudo aquilo, suscitando assim a pergunta: por que o justo sofre? Alguns ensinos já surgem a partir dessas informações iniciais. A fidelidade a Deus não nos garante isenção de sofrimentos. E na narrativa bíblica, Jó não seria o último a enfrentar essa realidade.
Independente dos bastidores do mundo espiritual, onde tal permissão foi concedida, os motivos que levam alguém justo ao sofrimento podem ser muitos, como consequência da queda do homem. O mundo se tornou hostil após a tragédia no Éden. Ou também pode ser resultado dos nossos próprios atos e escolhas. Nossa colheita é reflexo do nosso plantio. Um outro fator do justo sofrer é por contemplar a pecaminosidade e a injustiça no mundo. Aliás, quem observa passivamente o que acontece ao seu redor, no mínimo, está sofrendo de algum tipo de insensibilidade. Inclusive, o próprio inimigo faz seus ataques constantes àqueles que procuram agradar a Deus. Mas a história de Jó nos mostra que o Senhor pode usar o sofrimento para que haja um crescimento espiritual e até em nosso caráter. Apesar de nos ser apresentado como alguém justo e com qualidades raras hoje em dia, Jó não era perfeito. Além de Deus, ninguém é. Também é verdade que Jó não teve acesso às informações dos bastidores. Não sabia dizer como aquela prova se originou, mas o seu olhar acerca da justiça divina ainda era embaçado. Em seu depoimento que lemos, ele afirma que apenas ouvia acerca de Deus, ou seja, seu conhecimento de quem era o Senhor era um conhecimento terceirizado, teórico. A própria acusação do tentador era de que teoria não provava a fidelidade do patriarca. Mas pelo texto que lemos, Jó foi transformado pela jornada que enfrentou. O sofrimento permitido pelo Senhor nos dá a oportunidade de fazer algo que geralmente não fazemos, que é o nosso autoexame. Nosso costume, geralmente, é culpar os outros, encontrar o erro fora de nós. Experimentar momentos de aflição pode ser um convite de Deus para nos examinarmos, o que certamente nos fará enxergar que precisamos melhorar diante do Senhor. Além disso, provações podem validar a nossa fé. É diante delas que descobrimos quem somos de verdade. Deus não necessita de tais provas, mas para nós, diante das dificuldades, fica revelado onde nossa fé está alicerçada. Agora, independente de qualquer coisa, existe um fato perceptível na história do patriarca. O Senhor, que deu testemunho do seu servo Jó, acompanhou toda a sua provação, e ele mesmo se manifestou, trazendo a verdade da sua palavra, clareando o entendimento de Jó e restaurando sua vida. A transformação na vida do patriarca foi um processo doloroso e demorado, mas ele entendeu que Deus estava agindo naquela situação, e o resultado foi seu depoimento milagroso de um conhecimento teórico para uma visível experiência de revelação na prática. Assim como Jó, muitos, por somente conhecer a Deus, de ouvir falar, quando passam por sofrimentos, têm uma concepção equivocada acerca da sua vontade. Como vimos, problemas
todos passamos, e esses muitos, quando diante de dificuldades, acabam se rebelando contra Deus, culpando de seus sofrimentos e de suas chateações. É preciso analisar o que passamos para tentar discernir a origem destes males. E se não alcançarmos a compreensão, é preciso se aproximar de Deus, pois sem a presença dele, o resultado não será nada favorável. Não dá para descartar que o que passamos podem ser consequências da queda. Olhar o mundo com a cosmovisão bíblica, se atentando para os eventos registrados na Bíblia, é uma sábia escolha. Ou até mesmo, examinando a situação, podemos descobrir que estamos colhendo o que plantamos. A verdade é que sempre será um erro colocar a culpa em Deus. Além disso, como todo o controle está nas mãos do Criador, é importante entender que sofrimentos são permitidos por Ele sobre todos, inclusive sobre aqueles que procuram agradá-lo. Mas adversidades permitidas por Deus têm propósitos. A permissão de Deus vem para nos ensinar, para fortalecer nossa fé, testemunhar a presença e a graça de Deus e alimentar a fé de outros que testemunham nossas vitórias e transformações. Se não compreendermos a oportunidade de glorificarmos a Deus com nossos sofrimentos, muita coisa pode ser perdida. Portanto, diante dos sofrimentos, em primeiro lugar, faça um autoexame para tentar detectar o porquê da sua aflição. Creia que Deus não está indiferente à sua luta, e assim, como fez com seus servos no passado, Ele estará com você antes, durante e no término, independente do tempo e da intensidade. Busque ao Senhor em oração, o fortalecimento e as respostas virão. Medite na palavra de Deus. O Senhor deixou vários exemplos de pessoas com as mesmas limitações que nós, que ao recorrerem a Deus, foram socorridas e fortalecidas no momento oportuno. Lembre-se também que sua vida é um testemunho de sua fidelidade e da graça de Deus operando em você. E em último lugar, nos recordemos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que por obediência a Deus e amor aos seus discípulos, enfrentou o sofrimento para que aqueles que o buscam e o servem sejam salvos do pecado e na eternidade sejam plenamente livres de qualquer dor ou sofrimento. Jó, da teoria à prática, deixou um exemplo de aprendizado. Mesmo com seus questionamentos, não abandonou sua fé em Deus. De ouvir falar, passou a ver a ação de Deus em sua vida. Você está vivendo um momento difícil? Busque o Senhor. Peça para que Ele esteja contigo. Sua aflição de hoje pode se converter em uma milagrosa experiência de transformação. Esse foi nosso devocional de hoje. Aquilo que Deus permite tem propósito na nossa vida. Mantenha sua fé e sua esperança naquele que tem todo o controle. E é com a permissão do Senhor que em breve estaremos reunidos novamente diante de sua palavra. Tenha um dia abençoado por Deus e seja transformado
pela ação do Espírito Santo em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.